CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Dramas da Obsessão. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Antes, porém, iremos ler o Evangelho e fazer a prece. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Kardec faz uma pergunta aqui, no item 15, e quem responde é o espírito de Lamennais. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Pergunta boa essa, né? Responde aqui o espírito, Lamennais. Essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada. Porque, pensai, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Ide, arrancai-o da sua condenação, e então esse homem que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando, obedecereis essa voz do coração que nos diz: se podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Mestre Jesus, nos fortalecemos em Teu Evangelho para melhor compreendermos a doutrina espírita. Ajuda-nos neste momento de prece, trazendo para junto de nós os nossos benfeitores espirituais, os responsáveis pela nossa casa de amor e os responsáveis por estes estudos. Então, em Teu nome, chamamos em nosso socorro o nosso querido altivo, diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, da nossa irmã Ivone, responsável por este estudo, por esta obra, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, em nome desses queridos de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus,
e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Agora nós estamos na terceira parte do livro, não é isso? Estudamos a terceira parte, chegamos à conclusão, item 1, item 2, estudamos a questão das vibrações que são disseminadas numa casa espírita, que são importantes para esses estudos que estamos fazendo agora, o desenrolar do estudo, para as palestras de reuniões públicas, para os socorros espirituais, tanto na cura quanto na desobsessão. E vimos a importância da nossa palavra, do nosso pensamento, do nosso sentimento dentro de uma casa espírita. Agora estamos estudando a severidade da lei. E ele começou dizendo assim: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último real. Mateus. Aí, estudando aqui o capítulo 1, o nosso doutor Bezerra de Menezes vai a uma reunião no mundo espiritual em que um benfeitor, e a nota de rodapé aqui diz que o nome desse benfeitor é Leon Denis, ele faz uma explanação a respeito da mulher, a importância da mulher em nossa sociedade. Ele enaltece, eu vou ler apenas uma frase aqui sobre a mulher que ele colocou. Praza aos céus, sim, meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo à samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz na sociedade terrena. Respondi eu. Isso aí foi uma resposta que o Dr. Bezerra dá a Leon Denis, uma reunião no mundo espiritual. Estudamos sobre isso, falamos de Jesus valorizando a mulher, né? A mulher samaritana, em que ele oferece essa água, a água junto ao poço de Jacó. Falamos da mulher que seria apedrejada, que Jesus ajudou-a. Falamos de várias situações em que Jesus sempre valorizou a mulher. Entramos num capítulo 2, onde há um caso aqui, quando corria o ano de 1910. E aqui ele estava relatando a respeito de uma mulher, chamada Angelina. Eu vou ler o finalzinho do capítulo que nós estudamos. Que Angelina descrê na vida imortal, descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém, prometo-vos, Senhor, envidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Essa era a prece da mãezinha em favor de Angelina. Angelina estava grávida e padecia no hospital, não é isso?
Era a amiga dela que fez a prece. Eu estou escolhendo aqui um pedacinho para nós lermos, para nos situarmos nesse capítulo. Então ele diz aqui, olha como a prece é feita. A senhora pede a Santo Antônio de Pádua para ajudá-la. Lembra? Agora estou lembrando da história. Né? Ela está num problema, numa situação difícil no parto. Olha a prece que ela faz. Santo Antônio de Pádua, meu bom Senhor e protetor, pelo amor de nosso Criador Supremo e sob os auspícios do Senhor crucificado, eu vos suplico piedosa intervenção da vossa assistência para minha muito querida amiga Angelita, que neste momento se encontra em perigo de morte. Santo Antônio de Pádua, socorrei-a pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre Angelita, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Todavia, que se cumpram as determinações do Onipotente. E ela faz essa prece fervorosa, como católica que é, a Santo Antônio de Pádua. Isso aqui já foi o final da história. Angelita estava num processo de parto dolorosíssimo e estava em perigo de morte. Quando ouvia o Dr. Bezerra, Leon Denis, no mundo espiritual, alguém o chamou, vá socorrer urgente. Alguém pede socorro e que o senhor vá urgente socorrer a pessoa. E o doutor Bezerra, olha só, o doutor Bezerra foi designado para socorrer essa moça, Angelita. E quando ele se aproxima, ele sente junto dela, se não o próprio Antônio de Pádua, né, alguém da falange dele. Então ele vê o espírito, é Santo Antônio de Pádua, junto da enferma, e nós falamos aqui, cada um no seu campo de ação. O boníssimo espírito pediu ao doutor Bezerra que atendesse a sua pupila, e ele vai prestar socorro a ela. Essa foi a história que nós estudamos semana passada. Se vocês quiserem que eu volte, eu volto. Querem que eu volte para situar na história ou continuo? Hã? A prece a Santo Antônio de Pádua, vamos lá, a prece que ela faz, né? Aí ela continua. Santo Antônio de Pádua, socorrei-a pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito a de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre Angelita, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Todavia, que se cumpram as determinações do Onipotente, ou das leis da vida, sejam quais forem. O que fizerdes em seu santo nome, meu coração aceitará respeitosamente, como sendo a única destinação que conviria a Angelita, que tanto sofre. De qualquer forma, eu estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer para Deus
e para a vida. Angelita descrê da vida imortal, descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém, prometo-vos, Senhor, envidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Interessado e comovido ante o que entrevi, dirigi-me à câmara conjugal, onde a chamada Angelita deveria encontrar-se. E o que então presenciei teria-me acabrunhado e estarrecido o coração, se os obreiros do invisível... Alguém tem uma balinha? Tem balinha aí? Não, né? Não precisa, a água já vai dar um jeito. Me desculpe em casa. Não vai melhorar. E o que então presenciei teria me acabrunhado e estarrecido o coração, se os obreiros do invisível não fossem previamente preparados contra os choques emocionais que o carreiro das suas atividades na terra, como no além, poderá provocar. Aí agora a gente vai começar o capítulo 3, o quadro que o Dr. Bezerra encontrou. Deixa eu respirar. Pelo ano de 1910, seria difícil encontrar-se numa localidade do interior do Brasil uma maternidade, um hospital que acolhesse gestantes na hora crítica do seu sucesso. Mesmo nas capitais dos estados e até no Distrito Federal, depararia o médico com as mais dificultosas circunstâncias para a solução dos casos em que se via, por vezes, envolvido, inclusive a tremenda falta de recursos para o bom êxito de suas atividades profissionais, mormente em se tratando de parturientes, quando seriam urgentes operações melindrosas, arriscadas e graves para salvar 2 vidas em residências particulares completamente destituídas de ambientação hospitalar e onde a falta de recursos às vezes se iniciava com a escassez de luz que o alumiasse no sagrado mistério de operador, para concluir com o preconceito da ignorância, que apenas admitia simpatias e chás caseiros, onde se fazia indispensável a ação enérgica do cirurgião. Olha como nós demos sorte agora, hein? Mas nós já passamos por isso. Hoje tem toda uma estrutura pronta para se fazer o parto. Mesmo assim, às vezes ainda dá problema, não é? Mesmo assim. Mas você tem ali a ultrassonografia, você vê, né? O médico vê o bebê, como ele está, se o cordão... Eu tive um sobrinho, foi sobrinho ou foi sobrinha? Foi uma sobrinha. Seria uma sobrinha, né? Que na hora do parto ela não tem muito tempo. Não tem, uns 25 anos atrás. O cordão umbilical estava no pescoço e na hora do parto morreu, nasceu morto.
dor, né? Para a mãe, a criança não vingou. Eu não sei o que houve, se foi algum desleixo, não sei se na época não tinha ainda ultrassonografia, e se tinha era muito caro. Eu sei que o bebê não vingou. Agora você imagina aqui em 1910, o que ele está trazendo, o quadro que ele está trazendo. Sem luz, o médico ia na casa atender a parturiente. Imagine o bebê virado. E as próprias crendices e preconceitos da época, né? O marido não queria que um homem visse a sua mulher a dar à luz. E como ele colocou, se acreditava nos chás, nas mandingas, porque era muita dor. Se hoje a gente vê a mãe sentir dor, gritar, imagine naquela época. Então ela vai para um hospital, tem todos os recursos. Naquela época não tinha. Hoje você segue, né, a vida intrauterina desde o início. Né? Não sei o intervalo, porque eu mesmo peguei já uma coisa mais difícil. Embora tenha meus filhos nascidos no hospital bom, mesmo assim a ultrassonografia era no momento, ali nos primeiros meses da gravidez e no final. Porque era caro. Então ele está relatando essas dificuldades. Aí o doutor Bezerra, em espírito, foi socorrer uma mãe que ia dar luz. Está entendendo? Tá. Como é que é seu nome mesmo? Laia. Não sou da sua laia, viu? Para eu não esquecer o nome. Aí eu vou lembrar, não sou da sua laia. Aí o seu nome é Laia. Você demorou a voltar, viu, Laia? Então vamos lá. Então nós estamos lendo aqui a história contada pelo Dr. Bezerra de Menezes através da médium Ivone do Amaral Pereira. Está contando essa história. Benditas sejam as mãos que levantam hospitais e maternidades para socorro a sofredores desta ou daquela condição social, porquanto a dor e o sofrimento nivelam posições sociais, reduzindo todos a pobres necessitados, a quem todo o amor e todas as atenções serão devidas. Desde a ausência de um auxiliar experimentado que lhe facilitasse o trabalho tormentoso, até a falta de conveniente esterilização dos instrumentos cirúrgicos necessários. Desde a água fervente, indispensável sempre, até o mínimo acidente de momento, o médico de então, a sós com a própria responsabilidade, tudo teria de prover a tempo e a contento. Muitas vezes, tais fossem a pobreza e a ignorância do cliente e seus familiares, teria ele de despender quantias não pequenas para a aquisição do material de que se serviria, ao passo que ele mesmo, tateando na semi-obscuridade de aposentos alumiados a lamparinas de azeite ou de querosene, ou mesmo a velas, proveria em trempes de fogões primitivos até as águas necessárias aos seus serviços. E isso o médico faria de bom grado, sem queixas nem revoltas, para que, diante de Deus, não se sentisse abrasar a consciência maculada pelo descaso do sagrado cumprimento do dever junto a um doente que nele confiava quase tanto como o próprio Criador. E está aqui trazendo o quadro de uma parturiente no momento do parto, né? Hoje ainda, como espírito,
Sou igualmente solicitado para atender doentes terrenos, e ao contemplar tão belos hospitais como a terra agora os possui, confortáveis e tão iluminados à noite como são à luz do sol, e observando a aglomeração de servidores e auxiliares rodeando grandes turmas de médicos e cirurgiões especializados, recordo-me, comovido, dos sacrifícios de outrora e exclamo em mim para comigo: incontestavelmente, ó meu Deus, a sociedade terrena muito avançou na senda do progresso desde o século XX. Pena que, a par de tantos e tão admiráveis triunfos sociais, o homem não se conduza também um pouco mais temente a Deus e submisso às suas leis, agradecido antes os favores que o céu há recebido, com a possibilidade de tais conquistas para o bem de todos. E em pensamento, beijo as mãos daqueles generosos cooperadores do bem e do progresso, que por abnegação ou interesse se uniram em colaboração fecunda para erguerem hospitais e maternidades que socorram na oportunidade precisa. Então, está dando para entender? Está entendendo? Está bem claro, né? Tá. Então não precisa explicar nada. A gente passa por tanta coisa importante na vida, mas como dá tudo certo, você não se preocupa. Você vai dar valor à saúde quando você perde a saúde. A gente fala, a gente enxerga, a gente anda. Quantas pessoas não falam, não enxergam, não mandam, não escutam? E a gente não dá o devido valor a tudo isso. Nós nascemos, nem lembramos como nascemos, nem sabemos o sofrimento que causamos à nossa mãe, porque dói. E no teu tempo, no meu, né, 64 anos não são 64 dias, né? Não era fácil. Tenho certeza que não foi fácil para minha mãe. Se quando meu filho nasceu, a minha filha nasceu, tinha muito mais facilidade, mas não tem as facilidades que tem hoje. Eu lembro da Lurdinha, você vê como são as coisas, está falando do parto aqui. Eu casei novinho, eu tinha 21 anos, ela tinha 19, né? Eu ia fazer 22, eu fiz 22 e ela fez 20. De qualquer forma, bem novinho, né? Ela estava com barrigão. Aí nós morávamos lá na Pavuna, lá na Rio do Pau. Morávamos lá numa casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Era 2 andares a casa. O quarto era em cima com um banheiro, embaixo tinha uma sala e uma cozinha. Tinha um quintalzinho. Aí a bolsa estourou. Eu estava na sala, sentado no sofá, a bolsa estourou. Eu olhei, eu falei assim, ela falou assim, eu olhei e falei assim, Lurdinha, você está fazendo xixi aí na sala? Ela, mas está saindo, eu não controlei, saiu. Falei, mas como é que pode isso? Olha, quanta ignorância, né? Ou então, inocência mesmo. Eu posso dizer até que era inocência junto com a ignorância. Eu falei, ué, vai fazer xixi no banheiro. Aí ela disse assim, eu acho que o bebê vai nascer. Eu falei, como assim? Ela começou a sentir as cólicas nas dores. Eu falei, então vamos para o hospital. Aí nós fomos para o hospital. E tudo lá se desenrolou bem. Tanto que o meu filho tem 42 anos. Então já se vão aí 42 anos. Então a gente não tinha tanto, criação
tanto esclarecimento assim. Mas vamos aqui à história aqui, a nossa história. Onde que nós paramos aí? Arquejante, no auge dos padecimentos físicos para o sucesso da maternidade, Angelita, mal cloroformizada devido à falta de socorros precisos, encontrava-se em perigo de morte. Não que aquele parto fosse dos mais laboriosos e difíceis, caso anormal ou excepcional dentro da cirurgia ginecológica da época. Mas a falta de um cirurgião ou médico ginecologista no momento preciso para conjurar possíveis surpresas causaria a anormalidade e o desastre, os quais bem podiam ter sido evitados se desde o início da gestação uma assistência médica eficiente fosse mantida. Há 50 anos, o preconceito individual, o pudor excessivo e mal interpretado, acompanhando a escassez de recursos e a inobservância higiênica do paciente, dificultariam igualmente a ação do clínico ou do cirurgião, cujos serviços geralmente apenas eram solicitados para uma parturiente à última hora, quando já se evidenciava o desastre e quando já mais nada ou quase nada seria possível tentar para conjurar os graves acidentes sempre possíveis. É o que é a falta de recurso, né? Seria desdouro social para uma gestante, recém-casada ou não, o fato de se transportar do seio da família para um hospital ou uma maternidade, no caso de existir uma outra dessas instituições na localidade habitada. Queria ter o parto em casa, era comum isso, né? Preferiam-se, assim sendo, o concurso de curiosas, certamente experientes e hábeis para os casos normais, são as parteiras, né? E fáceis, mas absolutamente ineptas mesmo, para reconhecerem o perigo e reclamarem o médico a tempo nos casos graves. Quer dizer, se o bebê estiver enlaçado ali com um cordão umbilical, se o bebê tivesse sentado, atravessado, como que ela ia saber? Ia morrer bebê e mãe, né? Porque nas CNTP é fácil. Você está grávida, vai ter o bebê aqui, é só botar a mão e segurar. Na emergência é o que vai acontecer, ele vai nascer. Agora, se tiver problemas, complica. Quando estava tudo bem, nascia normalmente. Mas vamos lá. Daí, outrora, a calamitosa mortalidade de parturientes, problema cujos reflexos atingiriam as preocupações de além-túmulo. Isso aqui é muito importante, pois nem sempre existiria a expiação ou resgate em tais casos, e que os rigores do Código Penal terreno removeram com a exigência de certificados de habilitações para as assistentes comuns do caso e que os hospitais remediaram, em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistência constante às próprias gestantes. Então, isso aqui até sublinhei aqui no livro. Preocupava até o além-túmulo. A criança nasceu atravessada, morreu a mãe e morreu a criança. Não nasceu por isso. Não era para acontecer aquilo. Aquilo não foi programado. É um problema da matéria.
Por exemplo, um outro exemplo, um aborto espontâneo. Nem sempre aquilo está programado, não era para acontecer. É um problema da matéria. O que acontece nesses casos? A mãe engravida novamente. Eu lembro que eu fazia atendimento fraterno. Eu frequentava lá o Leon Denis. Isso mais de 30 anos atrás, porque meu sobrinho tem 30 e poucos anos. A minha cunhada teve um aborto espontâneo e ela estava muito sofrida e foi lá no Leon Denis. Meu irmão, o que vem aqui, meu irmão, a levou lá no Leon Denis e falou comigo, eu levei até o altivo. O altivo olhou para eles e disse assim: olha, isso foi um problema da matéria, não se preocupe, fica bem, ele vai voltar. 2 meses depois, ela engravidou novamente. E meu sobrinho está aí, com 30 e poucos anos, meu sobrinho, tem uns 30 anos. Aí o que ele colocou aqui, a preocupação até no mundo espiritual, com esses acidentes, que nem sempre eram expiações. Entenderam? Alguma pergunta? Aqui. Vou ler de novo. Outrora, a calamitosa mortalidade de parturientes, quer dizer, mães que estão fazendo parto, problema cujos reflexos atingiriam as preocupações de além-túmulo, pois nem sempre existiria a expiação ou o resgate. Em casos tais, e que os rigores do Código Penal terreno removeram com a exigência de certificados e habilitações para as assistentes comuns, do caso em que os hospitais remediavam em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistência constante à própria gestante. Então, exigindo uma especialização, foi diminuindo daqueles que faziam parto, esses acidentes graves. O caso de Angelita, porém, era desses, que examinado de início seria reconhecido como dos passíveis da intervenção denominada cesariana. Tratava-se de uma organização genital frágil, incapaz, a qual requereria de um médico atenções especiais para uma decisão não cercada de anormalidades. Então, o caso dela precisava de uma cesárea. Em chegando à câmara onde o drama cirúrgico se desenrolava, percebi enternecido que meu pobre colega terreno envidava todos os esforços para levar a bom termo o seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la de molde a salvar também o nasciturno, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. A situação geral era desesperadora. A intervenção acerba, não mais podendo ser a cesariana, em vista da indecisão em se reclamar a presença do médico, somente fora realizável com o despedaçamento do entezinho, que houvera de sofrer trepanação e esmagamento do crânio, esquartejamento e etc. Que dor, hein? Teve que sacrificar o bebê para salvar a mãe. E tudo aconteceu por causa do preconceito. Não, a parteira faz. Quando chamou o médico já era tarde. Em impressionantes condições, uma faixa luminosa, porém cintilante, quais raios de eflúvios celestes, incidia sobre a cena trágica provinda do alto.
e vultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanentes da beneficência, destacados para a cabeceira de enfermos, pois as leis da criação provêem sabiamente as necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-las, mas aceitando-as gratamente como veículos para o seu acréscimo de misericórdia. Permaneciam ali, vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Olha que ela estava bem assistida. Mesmo com esses espíritos elevados, eles não puderam fazer nada. Compreendi então, não obstante, que ameaçava a angelita aniquiladora hemorragia interna, a que lhe não seria possível resistir fisicamente. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustido a ameaça até ali. Contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. E compreendi também, malgrado meu, que dos 3 longos dias de espera, na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento de tecidos em órgãos internos muito melindrosos, tais como a bexiga, o óvulo urinário, os canais renais e etc., enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nasciturno e a violência da operação ameaçavam inutilizá-la para sempre. Intervi então, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis, no caso, servindo-me da medicina astral, de fluidos e essências, raios, gases e energias, cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura encarnada serão sempre passíveis de resultados excelentes. E conjurei, assim, o perigo da hemorragia, anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar, em verdade, muito mais tarde. Reanimei ainda os fluidos vitais ou nervosos da paciente, enxertei-lhe porções adequadas de plasma extraídas da boa vontade da fiel Sarita, que prosseguia em orações, e infiltrei-lhe valores magnéticos tonificantes do coração, do cérebro e da circulação venosa, como atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas, portadoras da essência de vida, lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele, a fim de atingirem o local necessário. Olha a intervenção do mundo espiritual. E ninguém está vendo isso, né? Os encarnados, como eles nos ajudam. E ali o próprio Dr. Bezerra de Menezes, e ele não conhecia a paciente, ele foi chamado, ele foi lá atender, como médico espiritual. Olha, esse final a gente só vai saber semana que vem. Sempre. Ô, Tiago, você já viu como é que o ônibus passa lotado aqui na frente? Você acha que o motorista está sozinho? Levando os trabalhadores para sua casa? O ônibus vai com 40, vai levando 40 passageiros, 40 e tantos passageiros, cansados do trabalho. Eu vi o trabalho aqui do lado, o dia inteiro eles não param. Trabalho difícil esse de obra, acompanhando a obra aqui. Poxa, a gente exige, a gente quer a obra, mas olha, não é mole não. Aí o motorista, ele tem que estar bem acompanhado. Ele não pode estar sozinho, ele tem o anjo da guarda dele, porque tem o anjo da guarda de todo mundo ali. Tem um monte de interesses ali. Pega você o ônibus, ou o trem, ou o metrô lotado,
Você não quer chegar no seu destino bem? Você acha que você vai sozinho, você vai com o seu guia. Mas o maquinista está bem amparado. Então, nesses casos aqui de socorro, em que nesse momento a vida corre perigo, a vida corre perigo de morte, né? Num parto, o princípio é o mesmo. Porém, muito mais delicada a intervenção, porque a pessoa pode morrer, interromper a sua encarnação desnecessariamente. Então, não tem médico, ele pode ser o descrente que for, que trabalhe sozinho. Hoje o menino foi socorrido por sua causa, você foi lá, veio aqui, a intervenção. Imagine então você dentro de numa situação dessa, tem que ter a proteção, né? Eu não sei se aqui o doutor Bezerra ou onde fala, se os médicos rezassem, eles iam fazer milagres. Nós, quando vamos ao médico, estou com um problema, vou ao médico, a gente deve orar pelo médico. Senhor, proteja esse médico que irá me atender, inspira-o para que ele me atenda corretamente, envolva-o com suas bênçãos de paz, de equilíbrio, que ele tenha calma, e vai para o médico. Se o médico fizer isso também, vai ter um milagre. Mas se o médico não fizer e você fez, ele vai te ajudar da mesma maneira. Então, gente, está contando aqui a história do parto da moça. Semana que vem a gente termina por causa da nossa aula. Alguma pergunta? Então vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estudo e pelo amparo, pelo carinho, pelo amor que nos protegeu em nossa casa de amor. Obrigado a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, a Leon Denis, a Allan Kardec, a você, altivo. Muito obrigado aos espíritos guias da nossa casa. Muito obrigado, Lourdinha. É em nome do amor, é em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.